meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de artes da semana. Hoje, em nossa aula de artes, nós vamos falar um pouquinho sobre simetria. Vocês sabem o que é simetria? Hoje nós vamos fazer uma atividade que vai nos ajudar a entender o que é a simetria e como ela nos ajuda nos nossos trabalhos de artes, nos nossos trabalhos artísticos, tá bom? Vamos primeiro começar fazendo uma pequena leitura daquele livro que eu já mostrei para vocês, esse daqui, 365 Dias Extraordinários. E eu gostaria de ler com vocês hoje, para iniciar o nosso dia, para iniciar a nossa aula, o do dia de hoje, 4 de agosto. O preceito de hoje, do dia 4 de agosto, ele fala assim: sou parte de tudo que conheci. Só esse trechinho. Sou parte de tudo o que conheci. É bem interessante a gente pensar, a gente refletir nesse preceito. Ele nos mostra, né, que a nossa formação é muito importante, tudo aquilo que está à nossa volta, todas aquelas experiências que vivemos, as pessoas que conhecemos, os locais que visitamos, tudo isso faz de nós o que nós somos, né? Por isso que ele fala que sou uma parte de tudo aquilo que conheci. Você, como um ser, faz parte daquele meio em que você vive, daquele ciclo de amigos, daquele ciclo familiar ou daquele ambiente em que você está, né? Bem legal o preceito de hoje. Estou feliz em saber que muitos de vocês estão gostando dos preceitos. Inclusive, sei de gente que até já quis comprar o livro e outros que já compraram o livro. Mas não precisam ficar buscando, correndo para comprar. Eu sempre vou estar apresentando alguns para vocês durante a semana, tá bom? Para iniciarmos a nossa aula de artes, vou apresentar para vocês os materiais que nós vamos utilizar hoje, tá bom? Olha, nós vamos usar folha de papel em branco. Vamos utilizar também cola colorida. Se você não tiver cola colorida, você pode utilizar a tinta guache mesmo, ou você pode utilizar uma outra maneira de colorir. Temos também tesoura, que nós vamos utilizar, e também canetinhas, que vocês podem usar qualquer cor de canetinhas, tá bom? Para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre o que é simetria, né? A simetria é quando a gente diz que a simetria é quando um lado da imagem está igual ao outro lado da imagem. A simetria está presente em muitos lugares, por exemplo, no rosto da gente. A gente pode dizer que um lado do rosto é igual ao outro lado do rosto. Em muitos casos, não há uma simetria perfeita. Na verdade, ninguém, na questão do rosto, né, tem uma simetria perfeita. Mas um lado direito é parecido ou quase igual ao lado esquerdo. E a mesma coisa acontece com os desenhos e com as artes. Isso também pode acontecer. E hoje nós vamos ver isso aqui na nossa demonstração de artes, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como é que a simetria ela pode nos ajudar em alguns tipos de desenhos, tá? Eu saí da sala porque o papel é muito branco e fica refletindo. Mas vamos lá. Olha, o papel em branco. Como é que você vai fazer o seu trabalho de simetria? Uma das ferramentas mais fáceis é você pegar o seu papel em branco e dobrá-lo ao meio. Dobrar exatamente ao meio. Você vai dobrar exatamente ao meio o seu papel em branco. Que é nele que você vai fazer o seu desenho, sua pintura. Então, ele está dobrado exatamente ao meio. Vocês percebem que ficou essa marca aqui ao meio. E essa marca é que vai ser o seu norte.
para o seu desenho. Então, por exemplo, eu vou, com essa marca aqui no meio, fazer o desenho de uma borboleta. Só que eu vou fazer apenas a metade da borboleta com a cola ou com a tinta, com a cola colorida ou com a tinta. E depois que eu fizer, eu vou dobrar com cuidado. E a mesma imagem que estiver de um lado vai ser transferida para o outro lado. E quando eu abrir, eu vou ter esse desenho simétrico, né? Esse desenho que tem os dois lados iguais. Eu vou demonstrar aqui simples para vocês, mas vocês vão poder fazer também usando tinta. Tem que ser algo que transfira, né? Algum tipo de tinta ou de cola colorida que faça essa transferência de um lado para o outro, tá bom? Para que dê certo. Então, eu vou usar a cola colorida, que é o melhor, assim, que ela já tem essa pontinha, então já facilita na hora de vocês fazerem. Eu vou fazer bem simplesinho aqui para vocês verem só um exemplo, tá? Eu vou fazer uma borboletinha. Depois eu vou mostrar para vocês também como é que a gente faz, usando recorte. Principalmente quando vocês querem, por exemplo, desenhar um coração, algo desse tipo. Fica bem mais fácil fazendo com o recorte da simetria. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Ó, eu vou fazer só a metade, aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Só a metade. Aí eu vou colocar aqui, desenho só a metade da borboleta. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Tomara que não derrame. Ó, eu desenhei só a metade de um lado, certo? Agora eu vou dobrar o papel ao meio. Com cuidado, para que um lado seja transferido para o outro. Dobrei o papel ao meio. Quando eu abrir, nós vamos ter a borboleta igualzinha dos dois lados. Uau! Então, essa é uma das maneiras de você fazer o desenho assimétrico. Observem que um lado ele fica igual ao outro. Porque quando você fechou, né, você apenas transferiu a imagem de um lado para o outro. Agora, uma outra maneira de a gente usar a simetria é com o meio dos recortes, né? Então, você vai pegar a sua folha em branco e vai dobrá-la novamente ao meio para que os dois lados fiquem iguais. Vai dobrar ao meio. E eu vou fazer um coração, que é o que muitos de vocês muitas vezes me pediam. Como é que você vai poder fazer um coração simétrico, utilizando apenas a folha e a tesoura? Você vai desenhar a metade do coração de um lado. Parece um ponto de interrogação. Você desenha, vou mostrar para vocês como é. Você desenha esse ponto de interrogação de um lado, como se fosse o ponto de interrogação. E agora você vai cortar com a tesoura, com o papel dobrado, ó, tá dobrado e o meio está sempre aqui, ó. O meio está sempre no meio do desenho. Você vai cortar esse coração que você desenhou. Só o ponto de interrogação, no caso, que você desenhou. Quando você corta esse ponto de interrogação dos dois lados, você fica com o desenho simétrico. Quando você abre o papel, dentro está um coração, que pode servir de molde, né? Tanto fica aqui o coração, aqui fica o vazado, como fica aqui o que você cortou. Iguaizinhos os dois lados, porque você utilizou essa técnica da simetria. Aqui você pode utilizar, por exemplo, para fazer um cartão para alguém. Você pode utilizar para fazer vários coraçõezinhos para colocar na parede, né? Então você faz, ó. Esse vazado é bem legal também para você usar de molde. Você pode utilizar como molde. E assim você fica com desenhos simétricos, que tem os dois lados iguais.
Essa é a simetria. A borboletinha que eu fiz com a tinta e o coraçãozinho. Aí você pode, se desejar, pintar o coraçãozinho, pode utilizar na frente de um cartão. Essa parte também que fica vazada, você pode utilizar na frente de um cartão, tá bom? Mas, na verdade, a ideia hoje da aula é mostrar para vocês como fazer esses desenhos simétricos, esses desenhos que têm os dois lados iguais, tá bom? Deixa eu voltar para a sala de aula. Agora que eu já mostrei para vocês como é a simetria, eu posso voltar para a aula, para a sala de aula, né? Então, a atividade de vocês é essa. Vocês precisam fazer qualquer tipo de desenho, pintura, recorte, que tenha simetria, onde vocês usem os dois lados iguais. Aí vocês podem usar esse mecanismo de dobra do papel para que um lado fique exatamente igual ao outro. Ou seja, tenha essa simetria, essa similaridade, um lado com o outro. Certo? Então, essa é a atividade de vocês. Vocês precisam fazer algum trabalho simétrico. Pode ser com recorte, como foi o caso do coração, pode ser com pintura, usando a cola, você pode utilizar a cola colorida ou você pode utilizar a tinta guache mesmo, ou você pode fazer com recorte, se você não tiver tinta em casa, tá bom? O importante é que você faça utilizando essa ferramenta da simetria, tá? Assim, nós finalizamos a nossa aula de artes de hoje e espero que vocês tenham gostado da atividade. Quando vocês fizerem, vocês enviam para mim, pelo meu WhatsApp, a foto do seu desenho, do seu recorte, da sua atividade simétrica, tá bom? Semana que vem, nós vamos ter uma atividade mais prática e eu vou passar a lista dos materiais na sexta-feira. Quais são os materiais que nós vamos utilizar na nossa próxima aula. Na sexta-feira, na aula do Live, eu passo para vocês quais são esses materiais, tá bom? Antes de terça-feira, vocês vão saber quais são os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de artes da próxima semana. Assim, nós finalizamos a nossa aula de artes de hoje e eu gostaria de trazer um lembrete para vocês. Um lembrete sobre a nossa aula interativa no Meet. Semana passada não tivemos, por causa das atividades avaliativas, mas essa semana nós teremos a nossa aula virtual, a nossa aula interativa. E nós, eu, a tia Meriane e todos os outros professores, aguardamos ansiosamente que todos vocês estejam presentes. Aproveitem a atividade de artes, a atividade avaliativa de artes, que foi aquela confecção da máscara, para estar presente. Caso você não queira aparecer o seu rosto, você pode utilizar a máscara para cobrir. Nós poderíamos também combinar de todos estar usando a máscara e assim todos ficariam à vontade para estar presentes. Eu estou sentindo falta de alguns de vocês, quero que todos participem. Se por acaso você disser assim, não, tia, porque eu não gosto de aparecer na tela da tela do computador ou na tela do celular, você pode desligar a sua câmera. Pelo menos nos momentos iniciais, você vai poder observar como é a dinâmica da aula interativa, pode participar por meio do áudio, apenas falando, e você vai ter o prazer de rever muitos dos seus colegas. E assim, quando você estiver à vontade para aparecer, aí você aparece para a gente também poder matar um pouquinho da saudade de você, tá bom? Mas não deixem de participar. Lembrando, quarto ano, quinta-feira, às 16 horas. Quinto ano, sexta-feira, também às 16 horas. Aguardo todos vocês, estamos fazendo toda semana dinâmicas, brincadeiras bem divertidas, tá bom? Então, espero que todos vocês possam estar presentes. E assim, com esse recado, com a saudade no coração, finalizo a aula de hoje. Espero que todos vocês tenham uma excelente semana e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!